Tudo bem? Sim. Tudo bem com vocês? Bem. É o meu gato. Meninos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu desativei o som de vocês. O microfone de vocês está muito barulho, tá? Aí, se vocês quiserem falar comigo, ativa o microfone, aí vocês me respondem, tá? Meus queridos, prestem atenção. Eu vou deixar a nossa chamada para o final, tá bom? Não vou fazer a chamada agora. Eu vou deixar a chamada para o final, tá? E outra coisa, eu fiz a porcentagem da atividade de sondagem de vocês. Voltando, né? Eu fiz a porcentagem da atividade de sondagem de vocês, do dia 5 e do dia 12, que foi semana passada. Vocês querem que eu passe para vocês a porcentagem de cada um? Sim. Sim. Então vamos lá. Então a gente teve aí. A segunda atividade de sondagem da gente foram 6 questões, né? 6 questões, cada uma valendo 1 ponto. Então, como que a gente faz essa porcentagem? A gente calcula assim. A gente pega o total de questões, coloca como se fosse 100%, tá? E aí, a quantidade de acertos, a gente divide. Então, a gente multiplica a quantidade de acertos por 100 e divide esse valor pela quantidade de questões que tinha o questionário, tá? É assim que a gente faz o cálculo. Vocês entenderam a lógica? Entendeu? Então, vamos lá. Então, vamos. No dia 5, que foi a nossa segunda atividade de sondagem, a Bia está com 68%. 60%, tá, Bia? De nota. A terceira atividade de sondagem foi só 5 questões. 20%, viu, Bia? Gente, eu perdi a Bia. Cadê a Beatriz? Ah, eu não tô vendo o rosto dela. Tá aqui. Tá. Catarina. Catarina tá aqui. A segunda atividade de sondagem da Catarina foi 100%, tá, Catarina? Peraí, foi 6 questões. Isso, foi 100%. Acertou tudo. A última, terceira atividade, você está com 80%, tá? Vamos com Emanuel. Emanuel, a segunda atividade de sondagem, você está com 70%. A terceira atividade de sondagem, que foi a de sexta-feira, você está com 40%. Gabriela, a segunda atividade de sondagem, você está com 83%. A última, você está com 80%, tá? Ítalo, a segunda atividade de sondagem, você está com 83% e a última você está com 20%. João Pedro, tá aí? João Pedro. Cadê o Ítalo? Tá aqui. Ah, tá bem ali. João Pedro, a segunda atividade de sondagem, você está com 60% e a última atividade de sondagem, 40%. Luísa, a segunda atividade de sondagem, você está com 100% e a última, 80%. Maria Lúcia,
A última atividade de sondagem, a penúltima, a segunda atividade de sondagem, foi a do dia 5. Oi? Alguém me chamou? Posso continuar? Maria Lúcia, posso falar a sua? 20. Você está com 20% e a última, que foi sexta-feira, 40%. A Maria Vitória, cadê a Maria Vitória? É a Maria Vitória? Cadê? Não tá online hoje, não? Não, tá. Então não vou falar dela, não tá aí? A Nicole. Nicole, a segunda atividade de sondagem, que foi dia 5, você está com 70%. A última, que foi dia 12, 60%, tá, Nicole? A Noemi também não está. O Vitor Hugo, a segunda atividade de sondagem sua, eu não tenho essa nota, você não chegou a fazer, não sei por quê. Se teve problema? Ah, tá. Você não conseguiu fazer de novo, né? Então, não tá lá a nota para mim, também não tem como a te liberar mais, porque já passou muito tempo. Mas não esquenta, não. Isso é só porcentagem. As próximas você vai fazendo, tá bom? Tá, Vitor? Tá bom, tia. A atividade de sondagem da semana passada, você tá com 20%, tá? Agora, Vitória. Vitória, a atividade de sondagem do dia 5, você está com 83% e a última, que foi a última sexta-feira, 80%, tá, Vitória? Então tá aí. Meninos, no final eu vou fazer a chamada, tá? Então fiquem até o final. Eu quero agora, por favor, que vocês desativem o som de vocês, o microfone. Abram o livro na página... Peguem no livro 2 de ciências, porque a gente encerrou o livro 1. Peguem o livro 2 de ciências, tá? Abre na página inicial aí. Nós vamos entender agora como que funciona a matéria e como a matéria ela é composta. Sexto ano, posso compartilhar minha tela com vocês ou nós vamos ter aquele probleminha de ontem? Sim, tio. Vitória. Maria Vitória, depois você me cobra no WhatsApp que eu tenho que passar a sua porcentagem das atividades de sondagem. Eu não falei porque você não estava online, tá? Você não tinha. Tá. Uhum. Aí você me cobra. Eu acabo esquecendo, mas me cobra que eu te mando depois a porcentagem, tá bom? É só porcentagem, não é ponto, não. Porcentagem, tá? Então tá, eu vou fazer o teste, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Mas se a gente tiver aquele mesmo probleminha, eu não vou compartilhar mais, tá? A gente vai acompanhando o livro. Que problema, então, tia? Ô, tia, ó... Que problema? Sabe aquele probleminha que a gente teve dos barulhos de ontem? Do povo ficar rabiscando. Dos ruídos. Teve aqueles barulhos de brincadeira, né? Era nem barulho de internet, nem nada, parecendo que alguém tava brincando na nossa aula. Você lembra? Ô, tia, ó... Gente, ninguém pensar que fui eu, ó. Ninguém pensar que fui eu, ó. A gente teve esse probleminha ontem. Lembra que a tia até parou, até desativou o compartilhamento de tela e terminou a aula só com você, olhando para vocês e acompanhando no livro? Foi por isso. Oi, Nicole. Ontem eu não tinha participado da aula, por isso. Ah, é? A gente teve esse probleminha ontem. Mas hoje a gente não vai ter, não. Então, eu vou tentar compartilhar com você, tá? A minha tela. Vamos lá. Então, vamos... Carregou, né? Nós vamos entrar aí, ó, como nós transformamos os materiais. Aí a gente tem a imagem, o livro, ele já abre com várias imagens, página 1, página 2, né? Na casa é página 2 e 3, no meu, não sei de vocês. Página 2 e 3, a gente tem uma seleção de plantas, a gente tem uma secagem das plantas, e aí a gente tem uma mulher aí, né? Uma cientista aí,
desativem o microfone de vocês, aqui desativou, alguém está ativando. A gente tem aí uma mulher, né, fazendo aí uma retirada, uma extração de compostos de interesse dessas plantas, tá? Então, e aí a gente tem a obtenção de medicamentos, né, produzidos a partir dessa extração dessas plantas, tá? Então, isso aqui já é uma abertura para a gente entender um pouquinho do que a gente vai estudar. Pergunto para vocês: medicamentos extraídos diretamente de plantas, eles são chamados de quê pela indústria farmacêutica? Medicamento. Medicamentos Pronto. naturais ou fitoterápicos, tá? Então, são esses aí, tá? São medicamentos que são utilizados a partir da extração de plantas, tá bom? Então, são chamados de fitoterápicos. Vamos lá? Matéria. Então, ó, resumidamente, né, nós vamos ver matérias, suas propriedades, substâncias e misturas homogêneas e heterogêneas, transformações da matéria, evidências de transformação química, separação de misturas. Conteúdo que eu sou apaixonada, meninos. Gosto muito. Porque a tia também é química, sabia disso? Eu sou química também, então, assim, eu conheço bem um pouquinho dessa parte, tá? Legal, tia! Sim. Eu amo química, eu amo. Eu também amo. Glória do céu. Pois é, a tia também gosta Tia, se muito. estiver alto, não repara, tá que eu tô te falando, eu não sei nem qual é que eu tô falando. Jesus amado. Não, Vitória, fica de boa, tá baixinho, só tá estourando os tímpanos de quem tá com o microfone no máximo. Você tá tendo uma microfonia. Então, vamos lá. Nós vamos estudar um pouquinho disso, né? E para começar a falar disso, nós vamos entender o que é matéria, né? Então, olha só, olha o que o livro traz, né? Você está na rua, né? Quando de repente começa a chover. Então, para você se proteger da chuva, o que você faz? Olha só, seria mais eficiente utilizar uma folha de papel ou uma sacola de plástico? Bom, uma sacola de plástico, eu imagino. Sim, né? Com certeza. E para montar um caderno de estudos, você escolheria qual dos dois materiais? É a folha de papel. A folha de papel, claro, né? Então, olha só, o papel ele tem uma propriedade, né? O que ele tem? Ele vai absorver a água, então ele não seria muito criterioso para esconder a gente da chuva, né? Então, ele não seria muito eficiente para isso, né? Mas o plástico, sim, ele é melhor nessa questão, né? No entanto, para estudar, a gente não consegue escrever facilmente em cima de um plástico, né? Pelo contrário, né? A caneta, ela não escreve no plástico facilmente. Mas a folha de papel, sim, tá? Então, meninos, ó, a primeira característica de matéria que vocês devem marcar, esse zoom aí do livro de vocês. Matéria ela é definida da seguinte forma: é tudo que contém massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tudo que tem volume que está no espaço. Isso é matéria. Marca aí, tá? Eu tenho a companheira ou companheira nova, Gabriela, assistindo a aula hoje? Banheiro. Ah, é? Aham. Gatinho? É. Que legal. Então, vamos lá. Eu vou ter aula em casa que tem umas vantagens dessa, né? Uhum. Então, ó, frequentemente, né, quando a gente refere uma porção de matéria, nós chamamos essa porção de corpo, tá? Seria, né, o nosso corpo? Não. Tudo que contém volume, que ocupa lugar no espaço, é o corpo, tá? Então, aí a gente tem, ó, flores, né, tijolos, vidros nessa imagem, né? Tudo isso é formado de matéria.
tá? Porém, aí elas têm características distintas. Isso aqui é uma imagem de Holanda, lá de Olambra, né? Lá em São Paulo, na imagem de 2015. É aquela parte de São Paulo que é mais europeu, assim, né? Mais histórico. Então, ó, quais são as propriedades gerais que a gente tem que entender? E aí a gente vai lá na página 5, né? Massa e volume são propriedades gerais da matéria, né? Então, tudo que é formado por matéria vai ter uma coisa, vai ter massa e vai ocupá-lo volume no espaço, tá? Então, marque isso aí. Então, a massa é a quantidade de matéria que está contida em um corpo, é o peso do corpo. Isso é massa, tá bom? O volume é o espaço que esse corpo tem, ou seja, é a porção de matéria que ele ocupa. Isso é o volume. Marque isso aí também. Então, no dia a dia, nós vamos ver diversas aplicações práticas, né? Que a gente precisa conhecer esses valores, né? De massa, de volume, de materiais. Como, por exemplo, quando a gente prepara um brigadeiro, Tia, não é? Oi. eu vou precisar sair da reunião só rapidinho, só pra me fazer um negócio ali pra minha mãe. Tá, então vai rapidinho que você volta, tá? Porque a gente está tendo aula, tá? Inclusive, meus amores, essa hora da aula é aula mesmo. É importante que vocês fiquem atentos e online até ela acabar, tá? Então, ó, vamos lá, né? Eu estava falando, né? Como a gente preparar uma receita de brigadeiro ou um bolo, né? Então, no estudo de ciências, a gente vai perceber que a massa e o volume são propriedades que vão influenciar nas outras propriedades da matéria. Por isso que a gente está estudando esses dois conceitos agora. Então, a massa e o volume, eles podem ser medidos com auxílio de equipamentos apropriados, como o quê? Balança, né? O que a balança ela vai fazer? A balança é o aparelho que vai determinar, fornecer o valor que essa massa tem, né? De uma porção dessa matéria. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, essa quantidade aqui que está sendo medida, acho que de chocolate ralado, né? Por exemplo, está dizendo que tem o quê? 2 gramas, né? 2 gramas, tá vendo? Então, elas são usadas para isso. Então, foram adotados diferentes padrões de unidades de medida, tá? Para massa. Mas o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, ele estabelece, né, que é o quilograma que representa a melhor medida da quantidade em massa, tá? Então, aí a gente Pronto, tem tia, aí, eu ó, vi lá. ok. Nós temos os padrões de unidades de medidas para massa, determinado pelo SI, pelo SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente tem o quilograma, que é representado por esse símbolo, KG, né? Nós, no cotidiano, né? Nós também, dependendo do objeto, do tamanho, né? Dessa massa, a gente tem também o submúltiplo do quilograma, seria o quê? A grama, representado pelo Gzinho, né? E ainda a gente tem ainda o seu submúltiplo, que é a tonelada, representada pelo T. Então, vamos ver aqui, ó, como que a gente faz essa proporção, né? Então, ó, a gente sabe que 1 quilograma tem no total 1.000 gramas. Por que a gente sabe disso? Porque o quilograma é maior que a grama, tá? Agora, a tonelada é maior que quilograma. Então, 1.000 quilograma é igual a 1 tonelada, tá bom? Então, é o contrário. Isso aqui é o que é utilizado para medir, então, a massa. E o volume? Como que a gente faz para medir o volume? Então, o volume, né, de um líquido, ele pode ser medido por um instrumento que a gente fala graduado. Então, o volume em um sólido, ele pode ser calculado por meio de medidas de dimensão, como a altura, né? Então, se o sólido tiver uma forma irregular, o volume pode ser determinado pelo deslocamento de um líquido ou um instrumento também graduado.
Já a unidade, né, de medida de volume, que é o Sistema Internacional de Medida, é um metro cúbico. Então, o metro cúbico é a unidade de medida para volume, representado de m com elevado a 3 aqui, tá? No cotidiano, o volume ele é expresso também em litros, tá? Que é esse L maiúsculo, e mililitro, que é a ml, tá bom? ml nada mais é que mililitros, tá bom? Então, ó, dá pra gente acompanhar aqui do lado a medida como que é. Então, ó, a gente tem aqui, ó, 1 mililitro é igual a 1000 litros, tá? E em 1 litro vai ter o quê? 1000 ml, tá bom? Então, é justamente isso aqui. Em 1 litro eu tenho 1000 ml. Em 1 mililitro eu vou ter no total de 1000 litros, tá? Então, ó, o objeto ele pode apresentar propriedades ao mesmo tempo. Por exemplo, um cubo de 2 centímetros de aresta que apresenta uma massa de 1 quilograma e volume de 8 centímetros. Aí a gente tem aqui, ó, um cubo de um sólido, 50 ml, o sólido na forma irregular, tá? Tá? Então, como que ele pode ser? Ele pode ser representado dessa seguinte forma. Então, a gente tem a representação esquemática desse procedimento, tá vendo? Ó, aqui a medida do líquido, tá? O sólido, ele é deslocado, ó. Vocês estão vendo que como que foi medido? Eu tenho duas provetas, isso aqui chama proveta, tá? 2 tubos chama-se proveta. Eu tenho uma só com a mesma quantidade em líquido, 50 Tia. ml. Oi. Tá travando muito, não tô escutando a senhora direito. Então é sua internet, porque a minha tá travando, não. Quem mais tá me ouvindo travando? Depois você vê a internet, tá? Catarina? Ô, Se tia, travar o meu muito, se travar muito, meu bem, você tenta sair e entrar de novo, que pode ser internet, tá? Ô, tia, ele trava, mas não trava ao mesmo tempo. Ele tá mais ou menos. Ele tá meio... É internet, vai muito de acordo com a internet que vocês. Pra mim não tá travando, não. Pra mim também não. Ô tia, pra mim não tá travando, não. Às vezes, deixa eu voltar aqui, às vezes isso acontece dependendo muito da internet que se usa, tá bom? Então, o sexto ano, continuando. Como que eu sei a medida, né, desse sólido? Ô tia, Oi. o que Oi. medida tem a ver com o que a gente está estudando? Tudo a ver. Eu preciso entender a medida das coisas para saber quanto que eu tenho de matéria ou quanto que eu tenho de volume. Entendeu? Tipo, tia, para fazer uma torta, você precisa de tanto daquilo, tal, tantos gramas, tantos quilos? Sim. Tá? Preciso entender essas coisas. Porque senão eu não vou ter, Manuel, a dimensão, a proporção do tamanho, do tanto que eu vou gastar para fazer, por exemplo, um prédio ou colocar uma porta, entendeu? Então eu preciso saber a massa, eu preciso saber o volume, tudo isso eu preciso saber. Aqui, por exemplo, está um exemplo de saber o volume desse sólido. Você tem 2 provetas com a mesma medida de água, tá? De líquido. Vou falar que é água, tá azulzinho, né? E aí, quando eu coloco o sólido dentro de uma das provetas, vocês vão notar que o líquido ele subiu. Então, aquilo que passou é o que eu falo que é o meu volume desse sólido, tá bom? Então, o que passou, ó, esse espaço aqui é o que eu tenho de volume do meu sólido, tá? Ô tia, quando a gente coloca alguma coisa na água, a água sobe por causa do peso da coisa que a gente coloca. Pode colocar qualquer coisa. Até uma pedra que a água vai subir. Isso aí eu estou falando, então, do volume que eu tenho daquela matéria, daquele corpo, entendeu? Daquele objeto. Por isso que sobe. Porque aqui, o que tem massa
é o que tem peso. O volume já é o lugar que ele ocupa. Entendeu? Então, olha só. Propriedades específicas, né? A água e o ferro, por exemplo, são exemplos de matérias que vão apresentar características muito diferentes. Então, como que a gente vai caracterizar esses tipos, né, dessas propriedades? É o que a gente chama de propriedades específicas, é aquelas que são próprias de cada um deles. Por exemplo, a água tem características que o ferro não tem. Assim, o ferro tem características que a água ela não tem, tá? Então, é importante a gente entender isso. Então, as propriedades específicas, elas podem ser classificadas em duas, ou elas são físicas, ou elas são químicas, tá? Então, marca isso daí, é importante. As propriedades físicas são aquelas que são observadas à medida que a mudança vai acontecendo, tá? Então, ocorre uma mudança na constituição da matéria. Aí, isso aí é uma propriedade física. Quer um exemplo? A cor, a temperatura, tá? E aí a gente vai estudar cor, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. E a gente vai entender o que é cada um desses termos, tá bom? Começa aqui o livro com a temperatura de fusão, né? Então, vamos ver, por exemplo, seria a fusão. O que vocês acham que é fusão? Eu acho que é uma coisa fundindo com a outra. É uma mudança de estado. É uma coisa que se junta com a outra? O Não. ferro se juntando com outro. Não, ela tem uma forma e ela passa a ter outra forma. Qual seria essas formas? Vamos supor, se fosse com a água, ela seria a forma líquida, gasosa ou sólida? Sim, isso mesmo. Mas aí eu pergunto, qual o estado de mudança da água? Ferro? Se é ponto de fusão. O ferro, tia? Ferro? Não, a água não vai transformar em ferro. É um exemplo. Tia, ela vai pro estado sólido. O ferro pode ficar líquido? O ferro pode ficar líquido? Pode. Como? Como que ele fica líquido? Derretendo ele. Vai precisar de uma temperatura muito alta, de uns 4, 5 mil graus. Só pra você tiver o microfone. Fala pra falar uma de cada vez. Isso, derretendo ele. Quando eu derreto o ferro, ele muda de estado, não muda? Aham. Ele vai passar de que estado para qual estado? Do líquido para o sólido. Para o líquido. Um de cada vez. Peraí, um de cada vez. O Gabriela? tio ferro vai passar Para o sólido, do sólido para o líquido. Isso é fusão. É quando um corpo passa de sólido para o líquido. Tá? Anotem isso aí. Isso é fusão. Está aqui no livro ó, de vocês, ó. Por exemplo, né? A transformação de uma pedra de gelo em água líquida. O processo que ocorre quando o gelo se transforma em água líquida é chamado de fusão, tá? Essa transformação começa a acontecer quando o gelo atinge determinada temperatura, chamada de temperatura de Tia, a senhora fusão. notou que passou a aula inteira e a senhora nem passou a atividade? Notei, mas é porque a gente está iniciando um conteúdo, pode ficar tranquilo. A atividade de ciências de vocês, ela vai essa semana, tá? Vocês vão ter que buscar sexta-feira lá na escola. Essa propriedade, ela é específica para cada tipo de material e ela vai depender apenas da pressão em que ocorre a mudança de estado.
Então, a gente tem aqui, ó, água e a gente tem o ferro. A temperatura de fusão da água e do ferro, a água tem que ser de 0 graus Celsius. O ferro, 1535 graus Celsius. Ou seja, se eu não tiver uma temperatura alta para o ferro, ele não vai deixar o estado sólido para ser líquido. Tá? Então, aí dá para a gente diferenciar... Não, peraí. Deixa eu desativar seu som para vir terminar. Então, ó, é possível, então, a gente diferenciar esses dois materiais pela temperatura de fusão. Então, a fusão, o processo de fusão, o material ele vai mudar o estado físico, tá? Mas a constituição química dele é a mesma. Então, o que fica claro aqui? Deixa eu tirar meu compartilhamento de tela para falar com você. O que vai ficar claro no ponto de fusão e por que é uma propriedade física? Eu não tenho uma mudança na matéria, só tenho uma mudança de estado. Por exemplo, se eu tenho um gelo e ele vai derreter ou virou água líquida, ele deixou de ser água? Me respondem. Deixou de ser água? Não. Então, não é uma mudança, um estado físico, tá? Não muda a composição química. Não tem mudança, continua a mesma coisa, só muda o estado, a forma. O ferro, eu tenho um ferro sólido. Eu vou e derreto esse ferro a 1535 graus Celsius. Ele fica líquido. Deixou de ser ferro? Não. Continua sendo ferro, só que no estado líquido. Isso é uma transformação física. Não mudou o estado do ferro, não mudou a composição do ferro, só mudou o estado, a forma. Deixou de ser sólido para ser líquido. Então, sexto ano, a gente fica por aqui nesse conteúdo. O que vai acontecer? Nós vamos... Eu vou fazer chamada, não vai embora. Vou fazer chamada primeiro. Nós vamos fazer tarefa de ciências, eu vou mandar, tá? E aí os pais de vocês vão ter que buscar na sexta-feira no Drive. E vai ser muito importante... copiar? Fazendo um caderninho. E é importante eles irem buscar, porque vai ter atividade de ciências da semana e vocês vão ter também uma lembrancinha que vai ser entregue para vocês lá na porta. Então, todos os professores vão estar presentes, tá? Nós vamos estar lá para entregar para vocês. Oi. Você vai estar lá, tia? Você vai estar lá, tia, já que todos os professores vão estar presentes? Alguma coisa fica abaixo de 0 graus, ela fica, tipo, a água fica abaixo de 0 graus, ela congelar, ela vai ficar no... Tia, eu também não tô estendendo. João, peraí, vou tirar o me manda depois. Me manda depois. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada rapidinho, tá? Beatriz. Vou tirar aqui o quem tá com a câmera desativada, ativa, tá? Eu cortei meu dedo, tio. Catarina. Cortou com o quê, Vitor? Olá. Ela, Emanuel. Marcelo. Cuidado. João Pedro. Luísa. Maria Lúcia. Cadê a Maria Lúcia? Maria Lúcia. Maria Vitória. Presente. Nicole. Presente. Tia, atividade... Soruco. Vitória. Presente. Tia, a atividade que a senhora mandou de história ontem é para mandar foto e mandar para a senhora? Também. Que eu vou pôr a correção. Tia, tem como a senhora mandar o e-mail? Mando de novo. Mando de novo. Mandar lá no grupo, tá? Ok. Vou mandar lá no grupo. Tem
Meninos, tá muito barulho aí. Deixa eu ativar rapidinho o microfone de vocês. E falar com vocês rapidinho, então. Antes de eu dar tchau. Vocês sabem, então, um recadinho. Não passei a atividade do livro de ciência que eu vou passar na folhinha, então os pais têm que buscar, tá? Atividade lá na escola, sexta-feira, a partir das 15 horas, das 15 às 18 horas. Então, os professores vão estar lá e a gente vai estar entregando uma lembrancinha para vocês e a atividade, tá bom? Não deixem de ir. No demais, a gente se encontra amanhã, tá? Com a nossa aula de geografia, tá bom? Então, tchauzinho, beijinho e, ó, não cheguem atrasados na aula online. Procurem estar no horário, tá? Beijinho, tchau, até amanhã. Até